Estes homens, irmãos, não vão ter bom senso, mas a igreja pode fazê-los estremecer, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. É através do poder de Deus, é com mão poderosa. E se é Deus que vai agir, nós temos que correr para dobrar os joelhos. Age, Senhor, opera, faz outra vez, intervém, opera no nosso tempo. Na época da Reforma Protestante, a superstição pairava sobre o mundo. A Bíblia não podia ser lida em língua comum, imagine isso. As pessoas dependiam apenas do que ouviam dos padres e da igreja. E os que os padres ensinavam eram superstições, idolatrias. O mundo estava em trevas. E os reformadores se levantaram, irmãos, e creram que Deus podia mudar aquele cenário. Você acha o cenário de hoje difícil? Mas pense naquele tempo. Naquele tempo era superstição, idolatria, a igreja aparelhava o império, aparelhava os principados, os reinados. Ela tinha o tribunal da Inquisição, ela controlava a imprensa. Era uma situação difícil, mas aqueles homens se levantaram para pregar. Lutero não se calou, nem com bula de excomunhão. Lutero empeitou o imperador, disse: não volta atrás, aqui estou, que Deus venha em meu auxílio. O homem enfrentou o imperador, enfrentou o papa. Calvino foi expulso de Genebra a primeira vez, e não entrou lá querendo, não. Nenhum reformador fez o que fez querendo, fez por devoção a Deus. Calvino queria viver para os estudos, queria a opção beneditina, e passou por Genebra. E Farel, um reformador, olhou para ele e disse: fica aqui, enfrenta com a gente, tenta a reforma aqui. E Calvino pegou e disse: não, eu quero estudar, eu quero escrever, eu quero defender a reforma com a minha pena, com os meus escritos. E Farel disse: maldito sejam os teus estudos. E aí Calvino deu um passo para trás: eu fico. Ficou lá, irmãos. Quando começou a pregar o partido dos libertinos, que era um partido altamente liberal. E tem uma foto nas minhas institutas, que era a obra de Calvino, a clássica mais antiga que era publicada. Uma foto não, desculpe-me, um quadro, um desenho, que era exatamente os libertinos vindo na fila para tomar a ceia, e Calvino com a mão na frente da mesa: aqui vocês não tomam. Expulsaram Calvino de Genebra. Calvino saiu de lá montado num jumento, levado por Farel. E mais adiante a cidade se arrependeu e disse: traz esse homem de volta. E ele foi lá, e aquela cidade se voltou para Deus. John Knox é o caso mais impressionante de resiliência, de força, irmãos. Que Deus nos dê isso. Não tinha nada que o homem visse que o abalava, porque ele estava olhando para o céu. A crença de que Deus ia fazer alguma coisa, porque eles estavam orando por isso. Houve uma tentativa de reformar a Escócia. Os que defendiam a reforma terminaram cercados dentro de um castelo. John Knox foi levado às galés, aprisionado. De alguma maneira depois ele saiu dessa prisão. Mas ele orava quando o navio no qual ele estava prisioneiro, nos remos, ele orava quando o navio passava em frente à Escócia, na direção que ele pudesse saber que a Escócia estava para lá. Ele orava e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dá-me a Escócia, senão eu morro. E o homem se libertou, foi para a Escócia, pregava, era perseguido, fugia para a Inglaterra, era perseguido ali, ia, voltava, foi para Genebra, ia, voltava e voltava de novo. A rainha disse: eu tenho mais medo da pregação deste homem do que de todos os canhões da Inglaterra voltados na minha direção. E aquele homem conseguiu fazer a Escócia ser levada à fé, porque creram, porque eram homens de oração, homens que oravam, que clamavam a Deus, que buscavam, que esperavam, que criam. No século XVIII, irmãos, a coisa também estava feia na Inglaterra, na Europa.
Os ideais revolucionários da França contestavam a Bíblia e a fé cristã. David Hume, que era um filósofo escocês, escrevia livros contra os milagres e era muito influente no Reino Unido. As igrejas estavam vazias e as pessoas dormiram nos cultos e o evangelho não era mais pregado, só discursos retóricos, salvação pelas obras. A ignorância pairava, o iluminismo dominava o Reino Unido. Quando Wesley, George Whitefield e Charles Wesley tiveram uma experiência com Deus poderosa, eles iam pregar nas igrejas e as igrejas diziam: aqui não, aqui você não entra. E então eles iam para as ruas e as multidões se ajuntavam e a glória desceu. Logo depois que eles tiveram cada um uma experiência de conversão, eles já eram pessoas muito piedosas, mas não tinham tido uma experiência de conversão. Quando eles tiveram, se encontraram, fizeram uma reunião que eles chamavam Festa do Amor em Londres. E em 1739, reunidos, irmãos, a glória desceu. É considerado esse dia o dia do Pentecoste metodista, o dia em que eles teriam sido batizados no Espírito Santo. A descrição é a seguinte: cerca de 3 horas da manhã, quando continuávamos instando em oração, veio sobre nós o poder de Deus de maneira poderosa, a ponto de muitos gritarem, não se contendo de alegria, e outros caírem ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Logo que recobramos um pouco daquele espanto e senso de admiração da presença de Sua Majestade, rompemos a uma só voz: louvamos-te, ó Deus, reconhecemos que só Tu és o Senhor. Nas noites seguintes a essa experiência, eles oraram muito, conversaram muito e chegaram a uma conclusão: Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Nós temos que dobrar os joelhos, orar até o momento que a gente possa se levantar e dizer: grandes coisas Deus vai fazer, grandes coisas Deus vai fazer. É hora de orar, igreja do Senhor, é hora de orar. Um bispo católico, ou foi o Papa, eu não me lembro, contratou uma pessoa para acompanhar Martinho Lutero, para ver se ele fazia coisas erradas, para ter como detratá-lo, difamá-lo. E o relatório veio dizendo o seguinte: eu observei este homem de manhã, de tarde e de noite, ele só faz uma coisa: orar, orar e orar. Uma vez perguntaram a Spurgeon por que havia tantas conversões na igreja dele, por que havia aquele mover de Deus. Ele levou o curioso lá para trás do púlpito, onde tinha um espaço lá aberto e uma multidão orando. Ele dizia: não sou eu, são eles que fazem isso acontecer, buscando a Deus, clamando ao Senhor. Meus irmãos, é hora de orar por um avivamento. Está, como eu disse, as coisas além das nossas forças, e isto é bom, para que nós não confiemos no nosso talento, na nossa retórica, na nossa habilidade, na nossa capacidade, no nosso canto, na nossa influência. Nós estamos agora encurralados e temos que clamar ao Deus Todo-Poderoso. Olho para os montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra.